Boa noite, é um prazer ter você aqui no nosso canal da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal de Guanhães, no nosso culto de domingo. Deus tem sido bondoso e eu gostaria que nós começássemos esse culto com uma leitura do livro de Jonas. Jonas é uma história bastante conhecida, que ele foi engolido por um peixe e enquanto ele estava na barriga do peixe, ele fez essa oração. Eu gostaria de ler 2 versículos dessa oração em Jonas 2, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Queridos, a salvação vem do Senhor, e por isso, com gratidão, eu cantarei e oferecerei um sacrifício ao Senhor. Que nessa noite você possa se unir a vários outros irmãos e amigos que estão nos assistindo, para louvarmos e engrandecermos a esse Senhor, que deseja que todos nós sejamos salvos, e que cantemos hinos de gratidão e de alegria, e de louvor e adoração a esse Deus, e que também a palavra que vai ser falada depois pelo pastor Oscar possa edificar a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Irmãos, graça e paz do nosso Deus. Sejam bem-vindos a mais uma noite em que vamos entoar louvores e cantar louvores ao nosso Deus. Amém? Amém. Nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé aí na sua casa. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus bondoso, de grande misericórdia, de grande amor, somos gratos a Ti, ó Pai, por estarmos reunidos nessa noite como igreja, para podermos entoar louvores ao Senhor. Que sejam louvores alegres do nosso coração e cheios de gratidão àquele que tem sustentado as nossas vidas, que tem nos amparado, ó Pai, em meio a tanto caos. Obrigado, Pai, e nessa noite receba este momento, esses louvores que iremos entoar em Teu nome. Amém. Amém. E nós vamos cantar Algo Novo Sempre Acontece. Amém? É
dentro da sua casa, sobre a sua vida, cuidando de cada um de vocês. Amém? Mas também não
Vamos engrandecer o nome do Senhor, declarando que o seu nome é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conselheiro, é esse Deus, o Deus que nós servimos, que vive hoje e para sempre. Amém? Como é bom, queridos, louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Isso renova o nosso ânimo, a nossa alegria, nos acalenta o coração. E mais do que isso, alegra o coração do nosso Deus, quando nós louvamos e adoramos a Ele. Queria que nós tirássemos um tempo para orarmos por pessoas e situações que necessitam do nosso cuidado. A Bíblia nos incentiva a sermos incessantes na oração, a orarmos em todo o tempo. Eu gostaria de colocar motivos para que nós orássemos essa noite. O primeiro motivo que eu gostaria que nós orássemos é pelas nossas autoridades. As nossas autoridades precisam tomar decisões que muitas vezes são difíceis, que trazem consequências para tantas pessoas. E o meu desejo é que nós oremos para que eles, primeiro, conheçam o Senhor, segundo, eles tomem as decisões certas para abençoar o povo, para abençoar aquelas pessoas que moram nas comunidades nas quais eles estão exercendo liderança. O segundo motivo que eu queria orar é pelas famílias que estão sofrendo por doenças. Nesse momento de pandemia, não é somente a Covid que é um problema, mas as pessoas estão aflitas, né, e muitos doentes com outras doenças também estão tendo dificuldade de acessar auxílio médico, hospitalar. E aqueles que estão com Covid, né, vivem essa incerteza e essa ameaça de ter ou não ter tratamento, medicamento, se a doença vai ou não vai evoluir. E quando uma pessoa adoece, não é somente ela que adoece, é também toda a sua família. Né? A família pode ficar aflita e ansiosa, muitas vezes, né, esse distanciamento que é obrigatório ter, de ter entes queridos hospitalizados e eles ficarem em casa, isso causa ansiedade, causa frustração, tristeza, desânimo. Eu queria que nós orássemos, né? Pelos doentes, por suas famílias e também por aquelas famílias que estão em luto pela perda de um ente querido. Então esse é o segundo motivo. O terceiro motivo que eu gostaria que nós orássemos, né? Pelos profissionais da área da saúde. Eu imagino que eles estão enfrentando uma situação muito difícil, tendo que todos os dias se expor a situações de risco, e isso não é uma tarefa muito fácil. Então eu queria que nós orássemos abençoando, né, as equipes médicas, todas as pessoas envolvidas nesse processo de cuidado de paciente, seja aqueles que trabalham na cozinha, aqueles que trabalham na limpeza, os enfermeiros, os médicos, as pessoas da administração, aqueles que fazem o transporte, os carros. Vamos orar por eles, vamos pedir para que Deus os guarde, os proteja, e os livre de todo mal. Nós vamos deixar na tela esses 3 motivos de oração, para que você possa orar, né, na sua casa, e a seguir, depois que você orar, né, junto na sua casa, com as pessoas que estão com você, eu vou fazer uma oração finalizando.
Querido Deus, nós queremos entregar a Ti esses 3 motivos de oração. Queremos entregar a Ti as autoridades para que eles possam temer o Teu nome. E em temer o Teu nome possam tomar decisões corretas para que essa população seja atendida nas suas necessidades. Que sejam decisões íntegras, que sejam decisões tomadas em benefício da coletividade. Senhor, que nesse processo de tomada de decisão, as nossas autoridades ajam com imparcialidade e ajam sempre visando o bem comum. Através do temor ao Senhor, que eles sejam sensibilizados a agirem da forma correta e que nesse processo eles Te conheçam também como o único Deus verdadeiro. Oramos pelos doentes, pelos seus familiares, por aquelas famílias que estão nesse momento experimentando uma situação de luto. Senhor, é uma tristeza, né? Nós vemos a doença ceifando vidas, ceifando esperança, trazendo angústia para várias pessoas, trazendo sequelas. Pedimos a Ti que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor dê o auxílio necessário a cada situação, que haja tratamento devido, que haja remédios disponíveis, que haja estrutura disponível para aqueles que necessitam serem cuidados. Senhor, e que nesse processo também de sofrimento as pessoas possam, Pai, levar os olhos a Ti, que elas possam meditar no Senhor, meditar no propósito dessa vida, que elas possam encontrar a Ti, o único Deus verdadeiro, o verdadeiro consolo, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Também queremos orar pelos profissionais da saúde, gratos a Ti pela formação que eles têm, pelo conhecimento que eles têm, que eles possam agir em amor e em dedicação. Pai, que o Senhor possa protegê-los também de todo mal e que o Senhor possa recompensá-los ricamente por tudo aquilo que eles têm feito e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ouvir agora a palavra do pastor Oscar. Ele está falando sobre as bem-aventuranças e hoje é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A nossa esperança e a nossa certeza é essa: aqueles que choram segundo Deus receberão do próprio Deus o consolo. Em Apocalipse 21, versículos 4 e parte do 5, diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Queridos, Deus, além de estar fazendo nova todas as coisas, quando nós estivermos no lar celestial com Ele, nós temos a promessa de que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Aqueles que choram serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque receberão de Deus o consolo, se esse choro for um choro segundo a palavra de Deus. Vamos aprender com o pastor Oscar essa mensagem tão profunda para as nossas vidas. Que Deus te abençoe ricamente. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Que gostoso a gente poder meditar, refletir na palavra do Senhor em sequência ao estudo das bem-aventuranças. E hoje nós temos mais um desafio diante de nós, que são os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos visto que as bem-aventuranças, ele reflete o caráter do cristão em Jesus Cristo, desculpa, e que ele é algo que é direcionado aos crentes em Jesus, porque só através do Espírito de Deus o caráter cristão pode ser formado. Vimos também sobre aqueles que são pobres ou humildes de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus, dos céus, e esta é a condição essencial para a sequência das bem-aventuranças, porque temos que reconhecer que de nós mesmos somos impotentes, incapazes de qualquer bem e principalmente
de trazermos a nós a salvação. E essa bem-aventurança dos humildes de espírito, ela deve ser uma posição de todos nós em reconhecimento à nossa pequenez diante do Senhor e a nossa total dependência dele. E a gente já mencionou isso, somos incapazes de gerar, de produzir a nossa própria salvação, de produzir o nosso próprio perdão, por isso não é por obras, não é pelo nosso próprio esforço, mas é pela graça do Senhor Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre os que choram, porque eles serão consolados. É uma reflexão muito profunda e eu acho que extremamente necessária nos dias de hoje. Esse choro é um choro espiritual, algo que parte como resultado daquele que é humilde de espírito. Eles são uma postura, esta é uma postura daqueles que reconhecem que por si só são miseráveis. E parece até um paradoxo, né? Chorar muitas vezes está associado com tristeza, infelicidade. E aqui o Senhor fala, felizes são os que choram, felizes os infelizes. Mas que tipo de tristeza é esta que poderia produzir, então, a alegria, a bênção de Cristo? Às vezes a gente se pergunta nesse sentido, que tipo de tristeza, que tipo de choro poderia redundar em alegria? Não é um choro que é resultado da perda de um ente querido, daquele que perde um bem, ou daquele que não é aprovado no Enem, mas é um choro causado pela perda da sua inocência, da sua justiça e do seu respeito próprio. É um choro resultado da sua condição como homem natural, sem Deus, ou homem pecador. Não é então a tristeza do luto, mas a tristeza do pecado. A tristeza de ir contra as ordens, contra os ensinos, os princípios e os valores dados por Deus. A tristeza devido ao arrependimento. É a tristeza que traz em nós um senso do peso do pecado causado em função das nossas atitudes más, carnais, humanas. Martin Lloyd-Jones, já falei sobre ele diz o seguinte, é necessário que a convicção do pecado anteceda a conversão, pois o real senso do pecado precisa manifestar-se antes que haja a real alegria da salvação. A salvação, ela é a nossa condição de pobres e humildes diante do Senhor, reconhecendo que nós não podemos produzir a salvação por esforços próprios. E então, Martin Lloyd-Jones coloca que a convicção do pecado, este é que deve nos levar ao arrependimento, à conversão, porque é a nossa condição de miserável. E a verdade é que essa postura é uma postura completamente diferente da postura do mundo, porque a gente mostra a nossa fragilidade, a gente mostra a nossa pequenez, a gente mostra o nosso limite. E se você declara que você tem que chorar pelo seu pecado, pelo seu arrependimento, isso hoje é algo praticamente inconcebível, né? O mundo fala que a gente sempre tem que ser feliz, que a gente sempre tem que buscar os nossos sonhos e desejos, custe o que custar, e muitas das vezes essas realizações vão em cima de valores, princípios, pecados que entristecem o coração de Deus. Então, uma das coisas essenciais para nós é sermos espiritualmente pobres, humildes. A outra coisa é a necessidade de reconhecermos, a necessidade de precisarmos chorar por causa do pecado. E quando a gente chora por causa do pecado, este produz resultados. Este produz a confissão.
não é o remorso, mas a contrição. O remorso está muito ligado ao medo da consequência do pecado. E o remorso, ele na verdade não produz uma confissão sincera, um arrependimento sincero e verdadeiro. O verdadeiro arrependimento, ele produz fruto. E esse fruto, ele está ligado à confissão, à reparação, à mudança de atitude, a uma mudança de postura. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, a gente lê: deem fruto que mostre arrependimento. Então, se a pessoa diz que se arrependeu, se eu digo que eu me arrependi de algum pecado e não mostro fruto de arrependimento, as interrogações devem surgir. Se eu minto, eu sou um mentiroso e choro por causa desse pecado meu, mas eu continuo mentindo, eu continuo tendo uma postura de mentiroso, talvez fosse mais um remorso por medo de descobrirem as minhas mentiras do que um verdadeiro arrependimento. Porque um verdadeiro arrependimento vai fazer com que eu não minta mais. Um verdadeiro arrependimento vai fazer com que eu vá até a pessoa e confesse: olha, eu menti com você, eu não falei a verdade com você com relação ao fato X ou Y. Então, pede-se de nós realmente a tristeza, o choro e uma atitude, uma postura completamente diferente. A vida do cristão, de acordo com Jesus, não é só de alegrias e risos. Deve haver lágrimas, deve haver choro. E, infelizmente, os cristãos modernos, a igreja tem pregado pouco sobre isso. Os cristãos têm vivido pouco esse choro por causa dos seus pecados. E se observa que a vida cristã, ela tem, na verdade, se tornado muito, muito superficial, porque muitas das vezes alguns temas como pecado, como inferno, como condenação, como a ira de Deus, é muito pouco abordado nas igrejas. E as pessoas só gostam de ouvir sobre o amor, sobre a bênção, sobre aquilo que faz bem ao ego pessoal, mas na hora de ser confrontado, de ser realmente exigida uma posição, uma postura diferente, não se gosta, e as pessoas preferem não vestir essa camisa. Martin Lloyd-Jones diz: não posso evitar a sensação de que a explicação final para o estado da igreja moderna é um defeituoso senso do pecado, bem como uma distorcida doutrina do pecado, é o que eu tenho falado. O amor cobre tudo. Não é assim. Pecado é pecado, e o pecado tem que ser consertado, e o pecado tem que ser eliminado da nossa vida, e nós temos que chorar, nós temos que nos arrepender por causa do pecado que nós cometemos. É interessante que a Bíblia, a gente narra, ela narra diversas situações de pecado, e o que aquilo causa ao Senhor, e também a forma como as pessoas lhe trataram esse pecado. Jesus, ele chorou pelo pecado das pessoas. E se a gente ler os evangelhos, a gente vai ver isso de forma muito clara. Eu acho que essa também deve ser a minha e a sua postura. Quanta maldade a gente vê no mundo, quanto pecado, quanta injustiça a gente vê dia após dia, e nós levamos isso como uma coisa extremamente normal. Nós assistimos, nós presenciamos e nós não temos nenhuma reação diante disso. E Jesus, ele chorou pelo pecado da humanidade. Será que nós ainda conseguimos chorar pelo pecado da humanidade? Será que nós ainda temos um olhar para isso, ou nós nos colocamos como indiferentes ao pecado do mundo? Neemias foi uma das pessoas que chorou pelo pecado do seu povo. Quando ele recebe o relatório do irmão dele de que Jerusalém estava destruído, de que as portas de Jerusalém estavam destruídas, de que o povo vivia em grande miséria, no capítulo 1 de Neemias, versículo 6, ele diz: então disse eu, Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos,
Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Eu acho essa oração de Neemias fantástico, porque ele se inclui no pecado do povo e ele reconhece que aquilo que eles estão sofrendo é a consequência desse pecado, que era a destruição de Jerusalém, era do povo ter sido levado ao exílio da Babilônia, era todo o sofrimento. Esdras, capítulo 10, versículo 1, também mostra essa mesma forma de confissão, ele chorando e fazendo a confissão prostrado diante da casa de Deus. Diz o texto, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Irmãos, eu acho que nós precisamos voltar para algumas práticas que a gente vê narrado na Bíblia, e de homens e mulheres confessando o pecado, clamando pela misericórdia de Deus, clamando pela restauração de Deus na vida pessoal, mas também na vida de um povo. Eu acho que é hora de nós nos voltarmos a isso. Paulo, ele escreve sobre os falsos mestres em Filipenses capítulo 3, versículo 18, e diz o seguinte, pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo chorando por aqueles que se tornaram falsos mestres, né? E pela tristeza dessas pessoas de terem se tornado inimigos da cruz de Cristo e tentado se infiltrar entre as igrejas. Irmãos, o pecado das pessoas tem que nos fazer chorar. Nós temos assistido os noticiários, nós temos ouvido dia após dia tanta desgraça em resultado do pecado do povo. Temos que clamar pela misericórdia de Deus, temos que clamar confessando o pecado de uma nação, o pecado da corrupção, o pecado de uma idolatria, o pecado... Precisamos disso, meus irmãos, voltarmos para o Senhor, no confessar, no chorar pelo pecado. E não apenas o pecado de terceiros que deve nos fazer chorar ou nos levar às lágrimas. É mais fácil, às vezes, enxergarmos o cisco no olho do próximo do que os nossos próprios olhos. É muito mais fácil condenar o pecado de terceiros do que olharmos para nossas próprias atitudes, a nossa própria vida e condenarmos o pecado que existe em nós mesmos. E temos os nossos próprios pecados, pela qual também devemos chorar. Ou será que estes pecados que eu, que você, que nós cometemos, nunca nos entristecem? Qual é a sua postura diante do seu pecado? Você parte de um princípio de que, larga para lá, larga porque eu já fui perdoado, Jesus já morreu por mim? Você acha que você não precisa confessar o seu pecado, chorar diante dele e reconhecer que você é um miserável e que você precisa da graça de Deus? Davi, depois você pode ler no Salmo 51, quando ele peca com Batseba, ele geme, ele sente que seus ossos estão sendo destruídos por causa do pecado. E é um salmo lindo de confissão de pecado, o pecado pessoal, o pecado do próprio Davi. Qual foi a última vez que você confessou um pecado ao Senhor? Não estou falando de forma genérica, Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu acho que às vezes nós precisamos enumerar os nossos pecados. Senhor, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu pensei mal de alguém, me perdoa porque eu tive o desejo de vingança contra alguém, me perdoa porque eu odiei alguém, me perdoa porque eu olhei com olhos impuros para uma outra pessoa. Nós precisamos aprender a enumerar os nossos pecados, porque a partir do momento que você e eu enumeram o pecado, a gente está consciente dele. E se a gente ora de forma genérica, Senhor, perdoa os nossos pecados, isso mostra que nós não estamos levando o pecado a sério, porque nós não estamos querendo nos conscientizar de onde nós temos pecado. Quais as atitudes que nós temos tido que se revelam, se mostram como pecaminosas.
Salmo 51. Eu quero desafiar você a ler esse salmo onde Davi confessa o seu pecado. Será que nós temos a coragem, será que nós temos o caráter de um crente em Jesus Cristo de reconhecermos e lamentarmos os nossos inúmeros pecados? Infelizmente, muitos cristãos dos nossos dias fazem pouco caso ou nenhum caso em relação ao pecado. Não há tristeza, não há lamento, não há choro de arrependimento. Tem-se, na verdade, exagerado da graça. E a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, tem se tornado algo extremamente barato, tem se tornado algo sem valor, porque nós escondemos tudo, nós tiramos a nossa responsabilidade de tudo em função dessa graça revelada de Deus a nós através de Cristo Jesus. A ideia é, Deus já perdoou em Cristo Jesus. A ideia é, Jesus já levou todos os nossos pecados, já estamos perdoados. Infelizmente, essa tem sido a ideia de muitas pessoas. Nós devemos experimentar, nós devemos sentir mais tristeza, segundo Deus, no nosso arrependimento verdadeiro. Paulo ele fala isso de uma forma muito linda em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 10. Ele diz: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. A dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Essa, segundo Paulo, essa dor, essa tristeza é algo que Deus espera do seu povo. Aí Paulo continua: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e o arrependimento resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Irmãos, essa deve ser a minha, a sua, a nossa postura. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza pelo pecado, porque este resulta em salvação. Nós não lutamos como devemos contra o pecado. Muitas das vezes nós simplesmente ignoramos a ira de Deus sobre o pecado. Deus é extremamente santo, ele não tolera, ele não consegue conviver com o pecado. E ele veio em Cristo Jesus pelos nossos pecados para romper essa distância que existia e que existe entre o homem pecador, o homem que vive na prática do pecado, o homem que não consegue chorar pelos seus pecados. Ele veio justamente para romper, quebrar com essa vida de pecado. E nós precisamos, pela santidade do Senhor, pelo peso que esse pecado tem, pela forma como o Senhor Deus odeia o pecado, nós precisamos lutar mais em uma vida de santidade ao Senhor. Precisamos resistir, precisamos lutar contra o pecado. Chorar, confessar, termos tristeza que conduz ao arrependimento, mas também precisamos lutar. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Irmãos, temos que estar dispostos à morte diante do pecado, diante da tentação de pecarmos. Temos que resistir ao pecado ao ponto de estarmos dispostos a entregarmos a nossa própria vida. É interessante que Jesus,
ao fazer o milagre, a gente pode ler isso nos evangelhos, ao trazer cura às pessoas em diversos momentos, ele fala com a pessoa depois ao despedi-la: vai e não peques mais. Esse é um princípio do Senhor. Esse é um princípio que Deus espera de nós, filhos, de que não vivemos ou vivamos no pecado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4. As pessoas que choram, as pessoas que lamentam sua própria maldade, as pessoas que sentem dor e tristeza pelo seu próprio pecado, eles serão consolados pelo único consolo verdadeiro que pode aliviar o desespero, que pode aliviar a dor do pecado, que pode trazer a verdadeira paz de volta. E esse consolo é o perdão mediante a graça de Deus, mediante a morte de Jesus Cristo. A necessidade de você e eu reconhecermos que o sacrifício de Jesus Cristo foi efetuado, foi causado pelos nossos pecados. John Stott fala: o maior de todos os consolos é a absolvição enunciada sobre cada pecador contrito que chora. Esse é o maior dos consolos, a absolvição enunciada sobre cada pecador contrito e que chora. Irmãos, há necessidade de nós chorarmos pelos nossos pecados, porque quando nós choramos pelos nossos pecados, nós nos arrependemos, nós vamos produzir frutos de arrependimento, e mediante isso haverá o consolo. Consolação, consolo, foi a forma que muitos profetas do Velho Testamento deram como nome a Jesus, o Messias que viria. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Consolo. Quando o crente em Jesus contempla o mundo ou sua própria vida, ele deve se sentir infeliz pelos pecados, mas podemos saber que existe perdão, que existe o consolo para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados ao Senhor e ao próximo. Existe a glória vindoura. Virá um dia que Cristo retornará e na qual o pecado será completamente banido da face da terra. Então haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Que esperança, irmãos, que alegria, que expectativa nós podemos ter. Apocalipse 7, versículo 7 diz: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Irmãos, que a gente não venha deixar de chorar pelos pecados da humanidade, mas também nossos. Porque a partir do momento que reconhecemos o nosso pecado, a partir do momento que choramos pelo nosso pecado, esse vai produzir arrependimento. E o arrependimento vai nos levar à confissão, a uma mudança de vida. E assim nós seremos consolados. É um padrão totalmente diferente do padrão do mundo. É uma prática totalmente diferente à prática do mundo, que não está nem aí, que não se preocupa com a sua própria vida e com a vida dos outros. Mas, como crente em Jesus Cristo, você e eu, nós precisamos de uma postura diferente. Foi pelos pecadores que Jesus veio, para os que choram pelos seus pecados. Jesus veio, sofreu nesta terra pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: de fato,
Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Em 1 João 3,16, nós lemos que Cristo deu a sua vida por nós. Em 1 João 2, versículo 2, nós lemos que Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Queridos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. É o amor manifesto por Deus em Cristo Jesus, dando sua vida por nós. 1 João capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, a nossa comunhão com o Senhor, ela só pode acontecer através do nosso choro pelos nossos pecados, através do nosso arrependimento, que é fruto do choro pelo nosso pecado, e através desta nossa atitude de postura, nós, você e eu, receberemos o consolo que vem do Senhor. Irmãos, esse é um desafio muito grande para nós. Isso exige de nós a bem-aventurança de número 1, que é ser pobre ou humilde de espírito. Reconhecermos a nossa incapacidade de promovermos a nossa própria salvação, nosso próprio perdão, e isso traz como resultado que nós herdaremos o reino dos céus, mas essa postura de humildade, de pobre de espírito, nos leva a chorar pelos nossos próprios pecados, para que depois possamos ser consolados. Não se contente e não aceite uma vida de pecado. Não se permita viver uma vida de pecado, mesmo que você tenha que derramar sangue, seu próprio sangue ser derramado. Lute contra o pecado, viva em santidade, viva a vida que Cristo ofereceu a você, a mim, para que pudéssemos viver na alegria, no consolo de termos o perdão e a expectativa de depois estarmos com Ele. Bem-aventurado, então, sois vós que choram, porque serão consolados. Senhor Deus, eu agradeço por Tua palavra. É desafiador nós nos humilharmos, nos colocarmos numa posição de pobre de espírito, reconhecendo que somos pecadores e que não somos nada sem o Senhor. Mas essa postura de humildade diante do Senhor, que nos leva ao choro, ao arrependimento, nos traz também o consolo e a esperança de um dia estarmos com o Senhor. Que possamos viver, Pai, viver nessa expectativa, nessa esperança. Que possamos viver esse princípio de sermos humildes suficientes, de reconhecer a nossa pequenez através do reconhecimento do nosso estado de pecado e colocarmos isso diante do Senhor, pedindo e buscando o perdão, para assim sermos consolados. Não nos deixe acostumar com o pecado. Não nos deixe aceitar o pecado como sendo algo que não tem nenhuma importância, que não tem nenhum significado, mas que possamos também abominar as nossas atitudes pecaminosas e buscar no Senhor
o crescimento para uma vida de santidade. Que Teu Espírito nos conduza no crescimento espiritual, que Teu Espírito nos conduza a uma vida em santidade. Abençoe, Senhor, assim a mim, aos meus irmãos, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.